Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje sobre a área do círculo, lá na página 173, tá? Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que sempre vai ser a unidade de medida, né? Ou centímetros, ou metros, tudo ao quadrado, tá? Porque estamos falando em áreas. Aqui nós temos o raio de 8 centímetros. Vamos calcular, então, a área de um círculo com raio de 8 centímetros. Então, π, ele vale, como não disse na questão, então vale 3,14 e o raio vale 8 centímetros. Então, vai ser π, que é 3,14, vezes 8 ao quadrado. Lembrando que 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8. Então, 8 ao quadrado é 64. 64. Então, a área é igual a 3,14 vezes 64. 64 vezes 3,14 é igual a 200,96 centímetros quadrados. Lembrando que é aproximadamente, tá, pessoal? Porque o valor de π, ele é aproximado. Então, a área do círculo que tenha um raio igual a 8 centímetros, medindo 8 centímetros, é aproximadamente 200,96 centímetros quadrados, ok? Ainda na página 173, nós vamos falar sobre a área do setor circular, tá? A área do setor circular, no caso, a área de um pedacinho do círculo. Primeiro, nós vamos calcular a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo inteira vai ser 3,14 vezes 12, que é o valor do nosso raio aqui, ao quadrado. Então, 12 ao quadrado, nada mais, nada menos do que 12 vezes 12, não é mesmo? Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 144. 3,14 vezes 144 dá 452,16 centímetros quadrados. Aproximadamente, tá, gente? Lembrando, quando usamos o valor de π, lembrando que ele é aproximado, então o resultado que a gente calcular vai ser aproximadamente. Tá, beleza. Agora a gente já achou a área do círculo. Para achar a área do setor circular, nós vamos fazer uma regra de 3. Lembrando que o ângulo total, uma volta do círculo, é 360 graus, não é? Então, 360 graus está para 50 graus, que é o que a gente está procurando, a área do que a gente está procurando, como 452,16 está para x, que é o que nós estamos procurando. Na regra de 3, nós fazemos o quê? Os meios pelos extremos. Então, 360 vezes x dá 360x igual a 452,16 vezes 50, que dá 22, não, que dá 22.608.
Lembrando que vamos fazer aqui as operações inversas, né? Opostas. Então, aqui tá multiplicando, vou dividir por 360. Também aqui vou dividir por 360, que um lado faz o outro também. Mas 360 dividido por 360, 1. Então, apenas x. Agora, 22.608 dividido por 360 é igual a 62,8 centímetros quadrados. Então, aqui nós achamos o valor do setor circular aproximadamente, ok? Primeiro, nós calculamos a área do círculo inteiro, depois nós comparamos se 360 graus, que é o círculo inteiro, equivale a área total do círculo, que foi 452,16 centímetros quadrados, quanto que 50 graus vai se referir no círculo. Então, nós não sabemos e descobrimos que foi o valor de x. Regra de 3, os meios pelos extremos, e achamos a nossa área do setor, ou seja, de uma pequena parte do nosso círculo, ok? Então, pessoal, na página 174, nós vamos falar sobre a coroa circular, tá? Nós também podemos calcular a medida da área de uma coroa circular, que é a região comprometida entre as duas circunferências. Tá? Nós temos uma circunferência. Circunferência é apenas esta linhazinha aqui, tá? Então, a coroa é essa área entre a linha menor e a linha maior, ok? E elas têm os raios distintos, tá? Aqui nós temos o raio da circunferência maior, então R maiorzinho, R maiúsculo. E aqui nós temos o raio da circunferência menor, que está sendo usado o R minúsculo. Sempre vão ser assim, tá, gente? É padrão. E a medida da área da coroa é dada pela diferença entre a medida da área do círculo de maior raio e a medida da área do círculo de menor raio. Assim, nós consideramos a área C, que é a área da coroa circular, ok? Então, vamos aqui. Aqui nós temos a área do círculo maior, ok? Que é π vezes R maiúsculo ao quadrado. E nós temos a área da circunferência menor, que é π vezes R minúsculo ao quadrado. Colocamos em evidência o π, pois ele multiplica tanto o raio maior, tanto o raio menor. Então, ficou π vezes a diferença entre o raio maior ao quadrado e o raio menor ao quadrado. Então, para isso, nós vamos usar aqui, ó, fazer a continha com o raio maiúsculo, que é da circunferência maior, de 9 centímetros, e o raio da circunferência menor de 4 centímetros. Vamos substituir na fórmula, lembrando que π é igual a 3,14. Então, a área da coroa circular é igual a 3,14 vezes o raio maior ao quadrado, que é 9, menos o raio menor ao quadrado, que é 4. Então, a área da coroa circular é 3,14 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, menos, repete o sinal, 4 vezes 4, 4 ao quadrado, né? 16. Então, a área da coroa
circular é 3,14 vezes 81 menos 16, que dá 65. Então, multiplicando, esse aqui, tá? Ó, multiplicando 3,14 por 65, dá, vou botar aqui, ó, área circular, 204,1 centímetro quadrado. Ok? Então, nós vimos a área do círculo, que é a área igual π vezes r ao quadrado. A área do setor circular, que primeiro calculamos a área do círculo, que é πr ao quadrado. E fizemos a regra de 3, ok? Com 360 correspondendo à área do círculo inteiro e o ângulo do setor que nós estamos querendo descobrir sendo equivalente ao x, que nós não temos ainda o valor. E assim nós descobrimos o valor. Nós vimos também a área da coroa circular, que é π vezes a diferença entre o raio da circunferência maior ao quadrado e o raio da circunferência menor ao quadrado. Apenas substituímos e achamos o resultado.